Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Salmo 73 diz assim: a minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Então não importa como você esteja, não importa o quanto esse espinho esteja te machucando, te ferindo, Deus é a força do seu coração. Ele é a sua herança para sempre. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não escreveu ainda. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra tão tremenda, tão maravilhosa. A tua graça é suficiente para nós. A tua graça nos basta. Obrigado por nos lembrar disso. Que cada pessoa que escutou essa mensagem aqui comigo seja alvo da tua graça, seja abraçada com o teu amor, seja visitada pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Nós reconhecemos que o Senhor é a força dentro do nosso coração e a nossa herança para sempre. Reconhecemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não pelas nossas obras, para que ninguém se orgulhe disso. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo, Deus, clamando pela tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa conceder força àquelas pessoas que estão enfrentando nesse momento a dor do luto, pessoas que perderam alguém na sua família neste ano e que vão passar o primeiro Natal, a primeira virada de ano sem a presença daquela pessoa tão querida, daquela pessoa que fazia tanta diferença na vida dela. Oh Deus, dê força, Pai, para essa pessoa, em nome de Jesus, que ela possa suportar essa dor, que o teu poder se aperfeiçoe no meio dessa fraqueza e que ela possa seguir a sua vida. Eu oro por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, pelos nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, nossos cônjuges, que ainda não entenderam a importância de entregar suas vidas a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor derrame a tua cura sobre aqueles que estão enfermos. Ó Pai, que o Senhor restaure essa família que foi dividida por causa de uma traição, por causa de uma disputa de herança, por causa de uma discórdia em relação à política. E a gente está vendo aí quanta sujeira na política, e nós brigamos com os nossos parentes por causa de políticos. Que possa haver perdão, reconciliação, que o teu amor possa ser derramado em cada coração. Que esse teu filho, essa tua filha, possa aprender a conviver com esse espinho na carne. Que ela possa entender que a graça do Senhor é suficiente para nós. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé.
Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Vamos falar com Deus, diante dessa palavra. Vamos entregar a Ele o nosso coração, as nossas petições. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui tão precioso na presença desse irmão e dessa irmã que bondosamente, generosamente pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a Tua voz. Não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós pedimos a Tua direção, mas no fundo nós já temos uma decisão aqui dentro do nosso coração. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa por tentarmos usar a oração como uma forma de validar os nossos próprios planos. Ó Deus, nos dê um coração obediente, um coração disposto a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parecer inseguro. Nos ajuda a tomar a decisão de não descer para o Egito das escolhas humanas, dos nossos próprios recursos, dos nossos achismos, dos caminhos estreitos, mas nos ensina a permanecer no centro da Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor fortaleça todas as pessoas que estão nesse momento vivendo um tempo de medo, de incerteza, de crise, de tristeza. Dê a essas pessoas
fé suficiente para que elas possam esperar a tua resposta. Assim como Jeremias esperou 10 dias para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê paciência, perseverança, determinação para ouvir a tua voz, para esperar o tempo certo de receber a resposta do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor seja o nosso refúgio diante das lutas emocionais, financeiras e espirituais que nós temos travado. Que nós possamos descansar nas tuas promessas. Que nós possamos permanecer firmes em ti, porque assim nós seremos edificados, seremos abençoados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família em suas necessidades. Que o Senhor conceda a tua graça, Deus, para aqueles que estão desanimados. Fortalece essa pessoa que está aí abatida, sem forças. Sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Visita esse lar, esse casamento que está passando por uma crise. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Que haja perdão, que haja diálogo, que haja amor e que haja reconciliação. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises na área financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas. Independente do momento econômico, financeiro que o país está vivendo, que o Senhor abra as portas. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, nós teríamos o nosso pão. Então, essa pessoa que está me ouvindo, ela só precisa de uma porta aberta, Deus, a porta de emprego. Que o Senhor nos conceda a tua cura, a tua salvação. Conceda a salvação, Deus, para aqueles que ainda não te conheceram, para aquelas pessoas que só ouviram falar do Senhor, mas que ainda não entregaram o coração para ti. Conceda salvação a essa pessoa. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira mais profunda com ela e que ela seja tocada pelo Senhor, pela tua palavra, e entregue o seu coração. E o Senhor reescreva a história dela, para a glória do teu nome. Eu quero orar por essa pessoa que está presa aos vícios. Oh, meu Deus, quantas pessoas dominadas pelos vícios, pelo cigarro. Ela já tentou tantas vezes parar de fumar, mas ela não consegue com as próprias forças. E a nicotina tem destruído o pulmão dela. Talvez tenha gerado uma enfermidade que ela não consegue ver agora, mas que lá na frente vai causar tanta dor, tanto desconforto, e talvez pode levá-la até a morte, uma morte precoce, causada por um câncer no pulmão, por um efizema pulmonar. Então que o Senhor traga essa consciência para essa pessoa e dê libertação desse vício para ela.
e de tantos outros vícios que prendem as pessoas. Essa pessoa que consome álcool todos os dias e diz que bebe socialmente, que ela possa ser liberta, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser liberta desse vício. O vício dos jogos, que tem destruído tantas famílias, da pornografia, que tem feito com que tantos casais percam a essência, a intimidade, que tem afastado pessoas do teu propósito. Liberta, meu Pai, essas pessoas dos vícios. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é sempre rica, sempre transformadora. Que essa semana seja uma semana surpreendente para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda a cura, a libertação, a transformação, o milagre. É no nome de Jesus que nós oramos. E por isso, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que a vontade dele prevaleça e não a sua. Que você tenha coragem para seguir pelo caminho que Deus apontou para você. Amém? Sem medo, sem culpa. Que o Egito não seja uma opção para você. Que Deus não permita que você volte para lá. Mas que você tenha coragem e firmeza para seguir pelo caminho que Ele está apontando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e que Ele te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. Essa paz que você vai receber aí agora, mesmo com os seus problemas, com as suas mazelas, com a sua falta de dinheiro, mesmo com a sua incapacidade de lidar com as questões da vida, que a paz de Cristo envolva o seu lar. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like antes de sair. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Me segue lá no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Você que está aqui no YouTube? Lá, procura assim, ó, Minuto com Deus, tudo junto, Minuto com Deus 1. Você vai me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um conteúdo diferente, eu posto reels, eu posto coisas do meu dia a dia, sempre que eu posso, tá? Vamos fazer essa movimentação que acontece aqui no YouTube acontecer também lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a passagem de Jesus aqui na Terra, uma característica de Jesus se destaca de uma forma muito especial: a compaixão.
Jesus se destaca pela compaixão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vemos que Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando, pregando e curando os enfermos. Só que o que mais chama a atenção de Jesus, enquanto ele passava por aquelas cidades e povoados, foi a condição espiritual das pessoas. Jesus percebeu que as pessoas estavam aflitas, desamparadas, e ele as compara a ovelhas sem pastor. O texto de Mateus capítulo 9 diz isso. Jesus compara as pessoas que estavam desesperadas a ovelhas sem pastor. Esse olhar compassivo de Jesus, esse olhar misericordioso de Jesus, ele nos revela a preocupação de Deus com o cuidado do seu povo. E o desejo de Deus de levantar uma liderança verdadeira, uma liderança que se preocupe com vidas, uma liderança que seja justa. Eu quero ler o texto com você, vai ser o primeiro texto que eu vou mencionar aqui, Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Se você puder, abra sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha que coisa tremenda. Jesus passando pelas cidades, pelos povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando as pessoas. E no verso 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Presta atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu quero, antes de continuar, eu quero ler essa mesma passagem na Bíblia, a Mensagem. Se você ainda não tem essa Bíblia, eu recomendo essa Bíblia. Eu não ganho nada com a venda dela, mas ela é uma Bíblia muito interessante que traz uma linguagem mais atual, uma linguagem que é fácil você aplicar no seu dia a dia. Porque às vezes a Bíblia traz umas palavras tão cultas, não é? Tão rebuscadas, e a gente fica assim, sem saber como aplicar aquilo na nossa vida. A gente acha bonito, a gente admira, mas aí a gente pensa assim, mas e o que eu faço com isso? E a Bíblia, a Mensagem, ela traz essas palavras de fácil entendimento. Então essa mesma passagem que eu li na Bíblia, a Mensagem, está assim, ó. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Olha aqui que interessante. Na versão passada, diz, curando todas as enfermidades e doenças. Aqui já fala assim, restaurando vidas
marcadas pelo sofrimento. Continuando. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. Onde dizia Jesus teve compaixão, aqui nessa versão diz que o coração dele doeu quando ele viu aquelas pessoas sofrendo. E aí o texto diz assim: o povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. E aí, as palavras de Jesus aqui na Bíblia, a mensagem, estão assim, olha: que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Jesus disse para os discípulos: nós temos uma grande colheita aqui. Vejam quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas. Irmãos, quando eu acordo pela manhã e abro a mensagem do Minuto com Deus, que é postada às 5 da manhã, eu não acordo às 5 da manhã para postar a mensagem, tá? Eu gravo antes e programo ela para ser postada. Eu não tenho o hábito de acordar às 5 da manhã. Mas quando eu levanto pela manhã e abro a mensagem Minuto com Deus e vejo ali 3.000 comentários, 4.000 comentários de pessoas pedindo oração, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por lutas em várias áreas da sua vida, o meu coração dói. E eu olho para aquilo e penso: meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo. E foi isso que Deus falou ao meu coração hoje. São ovelhas sem pastor. São ovelhas que ainda não descobriram que tem um pastor que cuida delas. E aqui eu não estou falando do pastor da igreja. Eu sou pastor. Eu fui consagrado a pastor, ungido a pastor. Eu fiz seminário, o ministério do qual eu fazia parte achou que eu tinha uma vocação pastoral e me separou para ser pastor. Mas aqui, eu creio que o texto não está dizendo de uma pessoa específica que tenha o título de pastor. Jesus, ele diz para os discípulos: nós temos uma grande colheita. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não fala os pastores são poucos, os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque independente do título que você tiver, você pode cuidar de alguém. Você pode dedicar parte do seu tempo para evangelizar, para ministrar uma palavra de cura, para liberar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, para ensinar. Ah, mas eu não tenho título de pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou nada. Você é um trabalhador, uma trabalhadora que Deus levantou. Eu não sei há quanto tempo você acompanha o Minuto com Deus, mas eu sei que você já aprendeu bastante aqui. E aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa, sabia? Então, eu glorifico a Deus pelas pessoas que ouvem as mensagens que são postadas aqui e, além de ouvir essas mensagens, elas compartilham com outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. É Deus levantando trabalhadores, porque às vezes a gente não vai saber o que dizer, não é verdade? Eu queria tanto ajudar aquela pessoa, mas eu não sei o que dizer para ela. Manda um minuto com Deus para ela e deixe que o Espírito Santo faça o resto.
Nós temos que entender que o poder de transformar as pessoas é do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.